responder duas questões do livro didático de vocês, que alguns alunos estão com problema nesse questionamento, que é a questão número 17 e número 18, da página 126 e 127 lá do livro didático. O enunciado da questão é um pouco grande, então eu não vou colocar aqui, tá? Mas tem um livro aí para vocês acompanhar. Ele diz o seguinte, ó, duas alpinistas, A e B, que é representado, de massas respectivamente iguais a 40 kg e 60 kg, portanto a A aqui pesa, tem uma massa, de 40 kg e a B aqui tem uma massa de 60 kg. Vou ver direitinho aqui. Tem uma massa de 60 kg. Elas mantêm-se unidas por meio de uma corda esticada enquanto elas sobem enfileiradas por uma costa coberta de neve inclinada com 30 graus. Então elas estão subindo em uma inclinação de 30 graus. Essa alpinista A está pendurada na corda, a alpinista B está subindo. Então se ela escorregar, ela acaba puxando a B. Em relação à horizontal, rumo ao cume da montanha. De repente, a alpinista que caminhava atrás, que é a A, ela despenca em uma enorme fenda vertical escondida sobre a neve, puxando em sua direção por meio da corda alpinista B. Então, essa A, ela despenca. Então, como ela despenca, ela cai na vertical, tá? Ela cai reto na direção vertical. Então, está aqui o movimento. Ela tem uma tração, porque ela está pendurada na corda a outra alpinista e é puxada pela força peso. Então, o que nós temos aqui pela segunda lei de Newton? Ora, pela segunda lei de Newton, nós temos que o peso de A, vamos botar aqui o A, tá? Nós temos aqui que o peso de A, nesse caso, menos a tração na corda, que é que está puxando ela para cima, é igual a massa de A vezes a aceleração, tá? Vezes a aceleração, tá? Então, nós temos essa relaçãozinha bem assim. E nós temos no caso aqui, o que ele diz mais? Ele diz o seguinte, que após um breve intervalo de tempo escorregando, praticamente sem atrito, a alpinista B conseguiu cravar uma pequena picareta no piso de gelo e com isso ela conseguiu frear. E a sua parceira até o repouso. Depois de deslizar sobre a ação da salvadora força resistente ao longo de um percurso retilíneo de 2 metros. Então elas escorregaram durante 2 metros, aí ela conseguiu prender a picareta e parou. Essa é a ideia. Só que essa daqui estava despencando verticalmente. A outra alpinista, aqui no caso aqui a B, ela está deslizando numa inclinação de 30 graus. E aí ela desliza por 2 metros. E aí nós vamos ter aqui alguns questionamentos, tá? Então o questionamento que nós temos, a continuação da pergunta diz o seguinte: no instante que a picareta foi introduzida na neve, a intensidade da velocidade do conjunto era de 2 metros por segundo. Então, nós temos aqui uma velocidade que era de 2 metros por segundo. Ela bateu lá e parou. Desprezando a massa da corda, admitida flexível e inextensível, e vamos considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, nós vamos considerar que o seno de 30 graus é meio, e o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Determine, letra A, qual é a intensidade da força de tração na corda durante o breve intervalo de tempo decorrido entre a queda de A e a introdução da picareta no solo. Então, o que nós vamos avaliar aqui? Então, nós já colocamos aqui que o peso de A menos a tração é a sua massa vezes a aceleração. O peso de B na direção do solo aqui, tá? Vou anotar bem aqui assim, ó, o peso de B na direção ao solo menos a força de tração, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser igual a sua massa vezes a aceleração também. Só ajeitar aqui o vídeo aqui, peraí. Pronto, o vídeo ajeitado. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o peso está puxando o alpinista B. E a tração também está puxando, porque nesse caso a tração é a que a outra alpinista que está escorregando está puxando. Então são as duas forças puxando o alpinista B. Então nós temos que o peso de B mais a tração na corda é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá? E aí nós vamos colocar aqui os valores. Quem é esse peso de A? Como é na vertical, o peso de A é o quê? É a massa de A vezes a gravidade.
menos a tração, isso aqui é a massa de ar, vezes a aceleração do conjunto aí nesse caso. O que é o peso de B? O peso de B agora aqui, pessoal, tem uma inclinação de 30 graus. Então é a massa vezes a gravidade, só que aí eu tenho que levar em consideração o seno desse ângulo. Então isso aqui é a massa de ar vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Isso aqui é o peso de B, porque ela está escorregando, então não posso contar na vertical. A tração, isso aqui vai ser a massa de B vezes a aceleração, tá? Então nós temos aí essas duas equações para a gente começar a abordar essa situaçãozinha aí. Então se você pegar essa equação, né, e comparar com essa daqui, nós vamos acabar encontrando o que ele está pedindo. O que ele está pedindo lá é o que? Ele está pedindo a intensidade da força de tração. Como eu tenho tração aqui nessa equação e tenho tração aqui nessa equação, e é a mesma tração, porque nós estamos falando da mesma corda, então nós podemos juntar essas duas equações e obter um resultado para isso. Então, muito bem. Então, apaguei aqui, ó, coloquei no espaço aqui maior. Então, se eu adicionar as duas equações, ó, a massa de A vezes a gravidade, mais a massa de B vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus, então isso aqui tudo vai ser a nossa componente de força resultante do sistema. Isso é igual a massa de A vezes a massa de B vezes a aceleração. Então, força, massa vezes aceleração. E aí eu vou substituir os valores. Tá? Quem é a massa de A? A massa da alpinista A é 40 kg, foi anotado lá no começo. A gravidade é 10. A massa de B, nesse caso, pessoal, a massa de B é 60. A gravidade é 10 e o seno de 30 graus é 1 sobre 2, é 1/2, foi colocado lá. Beleza, né? Então isso aqui vai ser igual. A massa de A mais a massa de B dá 100 kg, tá? É 40 mais 60, podemos ir um pouco direto. E aí nós resolvemos aqui logo os produtos, ó. 40 vezes 10 dá 400, mais 60 vezes 10 dá 600, dividido para 2 dá 300. Então isso aqui é igual a 100 vezes a aceleração. Somando aqui nós temos o que? 700. E esse 100 passa dividindo. Então a aceleração vai ser quem? Essa aceleração vai ser 700 dividido para 100, 7 metros por segundo ao quadrado. 7 metros por segundo ao quadrado. Isso nós achamos a aceleração, mas ele está pedindo a força de tração. Aí é só a gente colocar em uma das duas equações anteriores que tem a força de tração. Vamos colocar lá no caso da de A. A de A dizia o quê? Que o peso de A, né, ó, menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, quem é o peso de A? Massa vezes a gravidade, é isso aqui, né? O peso de A. Então, o peso de A é 400. Menos a tração. A massa de A é 40. E nesse caso aqui nós temos a aceleração que é 7. Tá? Nós temos a aceleração que é 7. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar nesse caso aqui, eu vou passar a tração para o outro lado, tá? Então eu vou botar aqui a tração do outro lado positiva, e aí eu vou ficar com o 400 menos, porque esse aqui vai passar para o outro lado negativo. Então 7 vezes 40 dá 280, né? Dá 280. E aí nesse caso, 400 menos 280 dá 120 newton. 120 newton. Então esse é o nosso resultado que nós temos aí para esse primeiro caso, tá? Nós igualamos as duas equações, achamos uma aceleração. Aplicamos. Se você aplicar na outra equação, você vai achar o mesmo valor de 120, tá? Porque a tração é do mesmo cabo, as duas alpinistas estão conectadas. Então, achando a tração de um, acha a tração da outra, o mesmo valor. Optamos por essa aqui que é mais simples, né? Pegamos o peso de A menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração. Peso de A 400 newton, tração. A massa 40 vezes 7, 280. 400 menos 280, 120. Então essa é a tração, a intensidade da força de tração lá no sistema. Vamos ver agora um outro questionamento que ele faz na letra B dessa mesma questão. Então a letra B quer saber o seguinte, pessoal. Qual é a intensidade da força de atrito
que a picareta de B recebe da neve, admitida constante durante o providencial movimento retardado das duas alpinistas. Então vamos calcular agora qual é a força de atrito. Ela fica lá a picareta e aí esse movimento ele vai ser retardado e aí consequentemente vai parar após 2 metros. Então ela fica a picareta, ela vai arrastando por 2 metros e para. E aí nós vamos calcular qual é essa força. Então primeiro, pessoal, nós temos que achar qual é a aceleração que retarda, tá? Uma aceleração nesse caso vai ser negativa porque é uma aceleração de retardamento desse movimento. Para isso nós vamos utilizar o movimento uniformemente variado, tá? Nós vamos considerar isso como sendo uniforme. Então qual é a velocidade final? A velocidade final é zero, porque nós estamos considerando que as duas alpinistas vão parar. Então essa velocidade final é zero. A velocidade inicial ao quadrado, nesse caso, é o que? 2 metros por segundo, que foi dado lá na questão. Então, como ela se movimenta 2 metros por segundo na descida, então vai ser 2 metros ao quadrado. Mais 2 vezes essa aceleração, que eu estou procurando, vezes a variação de espaço. Quanto foi a variação de espaço? Foi 2. Tá? A variação de espaço foi 2 metros. Elas escorregaram por 2 metros até parar. Então, ó, 4 ao quadrado, tá? 4 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, desculpa, é 4. Esse 4 passa para o outro lado, negativo. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 vezes a aceleração. Isolando o A, esse outro 4 ele passa dividindo. Então, eu vou ficar com menos 4 para 4. Isso aqui dá menos 1 metros por segundo ao quadrado. Dá negativo justamente por quê? Porque é um movimento retardado. Ou seja, ele vai diminuir até parar. Então, a aceleração de retardamento é esta daqui. E aí nós vamos aplicar isso agora no conjunto para a gente verificar nesse caso qual é a força de atrito. E qual é a força de atrito nesse caso? Ora, a força de atrito é o seguinte, eu tenho, a minha força de atrito é um movimento resistente. E ele está resistindo quem? Ao peso de A mais, aliás, tudo menos, né? Porque ele vai ser menos o peso de A e menos o peso de B. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Massa de quem? Do conjunto. Massa de A vezes a massa de B. Então, isso aqui é a segunda lei. É a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a força aqui eu tenho 3 forças. Eu tenho o atrito, que está se opondo. Eu tenho o peso da alpinista A, o peso da alpinista B. E do outro lado eu tenho o produto delas. As duas formam uma massa só, vezes a aceleração. E aí eu vou fazer substituições. Quem vai ser minha força de atrito?